Ok, meus amigos, são 17 horas, hoje são dia 24 de junho, como diria o meu convidado, hoje é dia de São João, né? E nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil, para o mundo, por toda a rede da web. Nós estamos aí no Facebook, estamos no Instagram, estamos também nas redes de WhatsApp, no nosso canal do YouTube, enfim, para vocês que estão interagindo conosco, muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência. E hoje nós vamos falar de um assunto que, obviamente, todo o país tem que ter em primeiro lugar. Diz respeito à educação. E para falar sobre educação, nós estamos trazendo aqui nada mais, nada menos do que ele, que é doutor e mestre em agronomia, doutor Antônio Fernandino de Castro Bahia Filho. Ele que também é reitor da Unifem. E é com muito carinho, muito prazer que nós recebemos essa figura maravilhosa aqui no nosso Primeira Linha Web Rádio, para os cumprimentos aí dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. Tudo bem, Bahia? Tudo bem. Boa tarde, Maram. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa Linha Direta. Pois é, estamos aí. Primeira Linha na mídia com Marcelo Maran. O Primeira Linha apresentando, portanto, aí. Primeira Linha. E uma linha direta também com todos, não tenha dúvida nenhuma, né? Nós vamos iniciar falando sobre a sua vida. As pessoas que estão nos ouvindo, algumas delas, e logicamente, porque a internet hoje ultrapassa fronteiras e querem saber quem é o Dr. Bahia. Um breve resumo da sua história, por favor. Bem, eu sou sete lagoano, né? Filho do senhor Antônio Bahia, que era muito conhecido, e da minha mãe, Dagmar, ambos já falecidos. E tive minha formação inicial aqui em Sete Lagoas, no Colégio Dom Silvério, e posteriormente eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, onde me graduei. Voltei a Sete Lagoas, fui contratado pelo então Instituto de Pesquisas do Centro-Oeste, que o Renato Azeredo, inclusive, trouxe para Sete Lagoas, e aí eu ingressei na Embrapa. Ao ingressar na Embrapa, eu já estava fazendo mestrado e, quando retornei, integrei a equipe de pesquisa dessa instituição. E fui, nessa instituição, pesquisador por 35 anos, e nessa instituição eu praticamente recebi todo o conteúdo técnico-científico de que eu disponho. Esse conteúdo foi muito importante porque me permitiu também trabalhar em instituições, em missões como o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, no Banco Mundial, em programas na Colômbia com o CIMMYT, e fez também com que eu me destacasse como administrador de pesquisa, tendo sido diretor desse centro de pesquisa em Sete Lagoas, em Embrapa Milho e Sorgo, diretor por 2 ocasiões. Ok. Depois da minha aposentadoria, certo, eu fui convidado para integrar o Unifem, né? Nessa época eram as faculdades isoladas. Fazem quantos anos? 14 anos já. 14 anos. E aí nós conseguimos trazer para cá o Centro Universitário de Sete Lagoas, dos quais nós muito nos orgulhamos, e conseguimos também implantar uma coleção de cursos extremamente importantes para o desenvolvimento local e regional. Bom, nessa época, então, criada aí a faculdade, né, a Universidade Unifem, primeiros cursos. Os primeiros cursos que nós trouxemos para cá, nós tínhamos nessa época 9 cursos, quando nós ingressamos, e depois nós trouxemos todo o conjunto das engenharias, conjunto da área de saúde e conjunto de cursos da área de gestão. O curso mais tradicional do Unifem é o curso do Direito, é o curso, juntamente com a licenciatura, um dos cursos mais antigos, né? E com o boom que Sete Lagoas teve no seu desenvolvimento, era necessário trazermos esses cursos da área de engenharia e, pela complexidade do setor, a área de saúde. Correto. O senhor, como um agrônomo, por exemplo, uma informação, nós temos aí na Unifem agronomia? Não. Não temos? Não. A Universidade Federal de São João del Rei tem curso nessa área, né? Então, uma política que nós temos é de procurar trazer cursos de que não dispõe a cidade e a região. Perfeito, perfeito. E nessa questão dos cursos de engenharia, é lógico que muitos outros concorrentes vieram,
né? E trouxeram esses cursos também. Mas a picada foi aberta pelo Unifem. Não tenha dúvida. Nós temos aí, por exemplo, hoje, no ramo da indústria automotiva, que atrai, por exemplo, a robótica. Existe algum projeto nesse sentido lá dentro da Unifem? Nós já temos dentro do curso de Engenharia de Produção Mecânica esse conteúdo de robótica. Estamos trabalhando agora o conteúdo de inteligência artificial, que é extremamente importante na modernização da indústria, chamada Indústria 4.0. Interessante. E procuramos sempre estar à frente para trazer essas inovações de forma que não só os cursos não fiquem defasados, mas principalmente que o profissional que se forme esteja atualizado com os temas mais importantes. Perfeito. Dentro dessa questão da robótica e até da inteligência artificial, o senhor está falando hoje de algo que já aconteceu, que nós estamos vivenciando a nível mundial, né? As fronteiras foram quebradas e o país que tiver mais tecnologia, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, Japão, entre outros, é o que detém a maior importância no mercado. Essa visão da Unifem relacionada a essa parte, principalmente da robótica, isso aí partiu recentemente, o investimento é alto. Como é que está essa situação? Nós estamos justamente nesse limiar, né, em que os robôs para aprendizado, nós estamos numa cotação onde procuramos trazer. Mas temos também, através das nossas parcerias, né, seja no setor elétrico com a CEMIG, seja no setor da indústria automotiva com a Iveco, perfeito, já a oportunidade de ter um contato com não só pesquisadores, mas também com utilizadores da tecnologia. Isso faz com que a gente possa estar acompanhando. Uma das características da Fundação Monsenhor Messias, que você conhece tão bem, é que ela não tem fins lucrativos e não gera excedentes vultosos. Então, toda essa questão de investimento que é feito ali, ou ele é feito via parcerias, ou é feito via recursos que são coletados junto a programas de pesquisa, programas governamentais. Então, é uma luta diária nesse sentido. Tem matar um touro por dia, né? Porque manter uma universidade do tamanho que hoje, a estrutura da Unifem, não é fácil, né, doutor? Não. Me diz uma coisa aqui, relacionado aos apoios que a Unifem realmente precisa de ter para se manter, qual é a visão hoje que o senhor analisa do empresariado de Sete Lagoas? Eu acho que existe uma abertura por parte do Unifem no desenvolvimento de soluções sob demanda das indústrias de Sete Lagoas. É lógico que muitas das grandes indústrias já têm soluções que vêm de fora, mas eu acho que a nossa maior contribuição, e temos como exemplo a OMP, a própria Iveco, a questão da Tribunal de Justiça, ou seja, estou citando esses exemplos, são pequenos, mas nós temos profissionais formados na Iveco, na fábrica de locomotivas, nós temos na OMP, são 14 engenheiros que foram contratados, selecionados no Brasil. A OMP seria empresa de? A OMP é a que fabrica as embalagens para medicamentos, uma fábrica ultramoderna. É uma nova fábrica em Sete Lagoas. Exato. Em frente à Iveco. Onde, inclusive, o uso da automação é um exemplo a ser seguido pelas modernas fábricas. Não só pela exigência da fábrica, em termos do seu processo industrial de fabricação, que começa com vidro, né? Eles fabricam recipientes estéreis, como também no aspecto da seleção do material por computadores, sensores, etc. Mas eu dizia que a OMP, ela selecionou engenheiros de todo o Brasil. De 19 engenheiros selecionados em todo o Brasil, nós tivemos 14 que são do nosso curso de engenharia. E 14 por mérito ou 14 por questão de Sete Lagoas? Não, por mérito. Por mérito. Porque eles trouxeram, inclusive, engenheiros de outras localidades, regiões, localidades. Perfeito. Eles foram selecionados num conjunto extremamente amplo. Para você ter ideia, eles, numa das fases, eles já estavam com 200 engenheiros, depois passaram por 50 e depois selecionaram os 19. Então, para a felicidade da Unifem, mostrando que o curso é um curso que vale a pena, 9 conseguiram desses poucos que entraram na OMP. Foram 14. 14? 14 dos 19. Caramba, né? Então o nível dessa parte da faculdade é alto. A própria declaração dos dirigentes da OMP
eles atestam isso, que eles ficaram extremamente surpresos com o nível dos engenheiros que nós formamos. Para você ter uma ideia, Maranhão, esses engenheiros foram treinados tanto na Itália quanto no México e para poder justamente estar em operação aqui na OMP, em Sete Lagoas, né? Então, essa versatilidade também, né? E é extremamente importante o seguinte, é que uma nova língua, esse é um detalhe que eu sempre coloco para os nossos alunos, é importante que você tenha uma segunda língua. Sim, que seja o espanhol ou o inglês. Né? E isso tem um peso tremendo na hora da contratação. Na hora da contratação. Tanto que a gente mantém uma franquia da Luziana Lana no Unifem justamente para propiciar essa oportunidade. Esse ganho, né? Esse ganho para os alunos. Não tenha dúvida. Agora, uma dúvida sempre fica para as pessoas em geral, porque o mundo está avançando muito rápido, eu costumo dizer, e dizia isso numa das últimas entrevistas com nossos convidados, é que o mundo avançou mais em 10 anos do que nos últimos 500 anos. Isso, obviamente, por conta dessa questão da tecnologia, da inteligência artificial, da informática, né? E a Unifem, pelo que eu vejo, vem acompanhando esse desenvolvimento. Mas as pessoas ficam preocupadas pelo seguinte, a máquina, isso aconteceu na era industrial e agora está acontecendo esse temor novamente na era da informática. A máquina vai substituir o homem, a inteligência artificial vai substituir o homem. Como é que vocês, da Unifem, passam essa informação para o aluno para que não tenha esse temor e realmente consiga investir numa profissão que venha a ter futuro? Que algumas vão acabar. Você sabe que essa questão de profissão, conforme você acabou de afirmar, várias vão desaparecer. Sim. E várias vão surgir. Sim. O princípio da formação básica é o seguinte, você já viu que no setor da economia, grande parte dos economistas são engenheiros. Sim. Por quê? Porque a formação do engenheiro, por exemplo, dá a ele, no raciocínio lógico, na matemática, né, dá a ele a capacidade de transitar por essas áreas. O mesmo está acontecendo hoje em qualquer formação. Ou seja, não nos interessa simplesmente que você seja um bom engenheiro. Nos interessa que você tenha a habilidade de poder usar seus conhecimentos para encetar novas travessias e ter, assim, uma capacidade adicional que o diploma de per se não te dá. O indivíduo, hoje, o aluno, o futuro profissional, ele tem que ter essa habilidade de adaptação, capacidade a sua criatividade, a sua flexibilidade, ou seja, as habilidades hoje, o trabalho em equipe, essas habilidades... Tem quase que ser múltiplas, inclusive, né? Essas habilidades hoje são reconhecidas como habilidades importantíssimas para o mundo que está aí em constante mudança. E a única certeza que a gente tem nesse período de mudança é que vai ter mais mudança. Inclusive a própria Unifem deve estar preparada para isso, obviamente, que nós temos, eu não vou citar aqui, mas nós temos cursos na Unifem que a tendência é acabar no futuro bem próximo, né? O senhor sabe disso. Natural. O senhor até sabe qual que eu estou me referindo, Sim. porque hoje você consulta, por exemplo, na área jurídica, a internet, ela te dá todo um emaranhado. Esse é um exemplo muito interessante que você está colocando, do que acontece com o uso da inteligência artificial para preparar, por exemplo, petições, súmulas, né? Isso nos Estados Unidos já se tornou comum. Aqui no Brasil já está avançando. O último congresso que tivemos aqui, da OAB, ele abordou esse tema. Agora, como que, por exemplo, nós enfrentamos isso? Uma disciplina, que é a inovação, que está no curso de Direito, e teve vários, inclusive, alunos que falaram, mas por que nós temos que estudar a inovação no direito? Justamente por isso, porque você, como profissional, vai valer muito mais como um hábil advogado de encontrar não só a questão das brechas, mas o raciocínio, do que fazer uma compulsão de... Ou seja, a sobrevivência será para quem realmente for bastante técnico e se aprofundar em determinadas áreas. Porque o demais o computador vai fazer. Exatamente. Então, por exemplo, essa questão trabalhista, que atrai às vezes muito, essa é uma questão que, pacificada em termos das súmulas,
vai tender a desaparecer mesmo. Com certeza. Então, a escola Unifem hoje, além dos cursos tradicionais que ela oferece, ela prepara o aluno para o futuro no sentido de sua profissão, a tendência a acontecer isso e o caminho é esse. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Nós tivemos aí também a grata satisfação de ver uma luta que a gente viu que parte inclusive da Unifem relacionada à área médica, onde nós temos aí um curso de medicina. Explica para a gente um pouco sobre isso. Olha, o Unifem foi praticamente quem deu o suporte para que Sete Lagoas tivesse um curso de medicina. Por que eu falo isso? Nós organizamos, junto com o Hospital Nossa Senhora das Graças, a residência médica. Perfeito. Se Sete Lagoas e o hospital têm residência médica, nós contratamos na época consultores, demos o apoio acadêmico para que tivesse lá essas residências e elas foram credenciadas. Segunda coisa que nós fizemos, nós preparamos numa parceria com Ciências Médicas, nós preparamos todo um projeto que tinha como grande inovação nesse projeto que o número de horas que você tinha de sala de aula era inferior ao número de horas que você tinha aprendendo, fazendo, tendo contato com profissionais, integrando equipes de profissionais. O que aconteceu nesse curso? Nós já nos preparamos para ele por 8 anos, inclusive com laboratório na área de saúde, que foi uma das áreas prioritárias. Perfeito. Né? Tivemos todo um investimento nisso e, por uma questão que até hoje nós estamos na justiça por isso, os parâmetros para julgar justamente as instituições do ponto de vista econômico-financeiro foram estabelecidos após o encerramento da licitação. Nós nos insurgimos contra isso. E mais do que isso, nós tivemos instituições que desclassificadas na primeira etapa, que eram 5, né, foram desclassificadas, foram reabilitadas na segunda etapa. E nós que fomos classificados em segundo lugar, na primeira etapa, foram desclassificados sob a alegação de não termos atendido a questão de sustentabilidade financeira. Ora, uma fundação não é uma empresa. Claro. Então, você comparar a questão de uma fundação com uma empresa estabelecida... Completamente diferente. Então, é por isso que nós estamos na justiça. E como é que o senhor vê uma luz no fim do túnel? O que o senhor está sentindo? A luz no fim do túnel que eu estou vendo é o Unifem lutar por um segundo curso de medicina, a semelhança que Passos já tem. Advogado não falta, né? Não. Vamos lá. Nós temos hoje também algumas expectativas e a Unifem sempre está inovando, fazendo essas parcerias. Eu sei que ela sempre está procurando esse aspecto aí. Nós temos algumas expectativas de que ela atue também de uma maneira bem eficiente no poder público. O que é que vocês conseguiram avançar nesse sentido junto ao poder público? Nós estamos ao lado do convênios que nós já temos com o FAPEMIG, que é do setor de pesquisa, com o governo do Estado de Minas Gerais. Nós estamos estabelecendo com o poder público, não só da Prefeitura de Sete Lagoas, como prefeituras das cidades circunvizinhas, um convênio de cooperação onde os funcionários públicos, bem como os seus familiares, né, possam ter acesso aos cursos do Unifem com descontos diferenciados. Isso é uma questão extremamente importante, porque uma das coisas que para o servidor público é importante na sua carreira é justamente ele se qualificar. Nem tenha dúvida. E aí nós estamos fazendo com todas as prefeituras, com Sete Lagoas especificamente, no nosso curso de engenharia. A semelhança que nós já fizemos, a arquitetura também incluída nisso. Já fizemos de projetos como a drenagem do Montreal, projeto feito com um professor orientador dos alunos, né? Fazemos agora com a cidade de Cordisburgo toda a parte de tratamento de resíduos sólidos lá com eles, né? Isso tudo através do curso de engenharia civil. Correto. E também com arquitetura no setor de cultura também, onde nós desenvolvemos aplicativos onde você encontra todos os referenciais de cultura de Sete Lagoas. Perfeito. Né?
nós estamos agora estabelecendo formalmente isso. Já vamos apresentar a minuta de um termo onde a prefeitura pode envolvendo professores e alunos do Unifem, ter acesso a esses serviços técnicos especializados. Para o aluno é evidente a vantagem, porque ele integra uma equipe como se ele já tivesse como engenheiro civil ou como arquiteto. E costuma até ser aproveitado, né? Lógico. Exato. Isso é aproveitar porque o projeto que nós desenvolvemos é um projeto executivo. Você chega ao final do projeto e com a Prefeitura de Sete Lagoas vamos fazer sob demanda, isso, logicamente. Claro, né? Claro. E aí nós vamos ter também um grande ganho para Sete Lagoas. São projetos que demandam intervenções, no caso, que podem não ser vultosas, mas intervenções que melhoram, por exemplo, fluidez de trânsito, melhoram a questão da ambientação. A engenharia de trânsito, no caso, né? Uma parte de engenharia de trânsito, outra parte relativa à questão da mobilidade urbana, que envolve também intervenções do ponto de vista de engenharia civil e também do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista de nova conformação dos espaços públicos, ou seja, soluções para problemas que... corriqueiros de Sete Lagoas. Bom, o que hoje existe de maior, digamos assim, a gente sabe que o aperto financeiro é geral, mas qual é o maior desafio hoje da Unifem? Onde vocês estão vendo o maior desafio hoje para vocês prosseguirem e a Unifem dizer assim, não, estamos em dia? O desafio que se tem hoje é oferecer cursos que sejam acessíveis para a população. A crise financeira levou a que houvesse, e principalmente Sete Lagoas, pelo desemprego que Sete Lagoas ainda sofre, né? Correto. Levou toda a região, né? Toda a região. Minas Gerais, por exemplo, tem uma situação do ponto de vista de Estado que é calamitosa, né? Como todo mundo sabe. Sem dúvida. Sabe? Então, nós desenvolvemos soluções educacionais que possam, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, oferecer condições de acesso para a população nesses cursos. Ok. Porque não há outro caminho, Maran, em termos de emprego. E outro dia um dado foi surpreendente, que de 400 e tantas mil vagas oferecidas no Brasil para ensino médio, sim, só conseguiram preencher 148 mil. Isso significa que há um apagão no setor de formação. Mas esses 480 mil vagas que o senhor está dizendo aí, e fica à vontade aí, precisar tomar uma água, nós não temos o café igual tem no programa do Jô, aquela xícara, não, mas nós temos uma aguinha aí. Ok, obrigado. que é a Água Florença, que é também um parceiro nosso aí. Mas eu digo o seguinte, nós temos observado que as universidades em geral e a educação no Brasil sofre essa questão financeira. E pelo que o senhor está dizendo sobre a questão do ensino médio, a gente esbarra nessa questão financeira, logicamente, da rentabilidade das famílias. Quando o senhor fala que não foram preenchidas, é no sentido de famílias que não têm condições de pagar? Ou não. Como o senhor avaliou já isso? Eram vagas de emprego. Sim. Onde não tinha candidatos com a formação mínima recebida. Entendi. Isso é mais grave ainda. Entendi, é pior. É pior. Então, nesse vestibular agora, do dia 30... Vai acontecer agora dia 30 de junho agora. 30 de junho. Nós estamos ofertando... Desculpa, vai dar no domingo? Domingo. Vai dar no domingo. Domingo, lá no Unifem, onde nós temos 14 cursos da área presencial, perfeito, modalidade presencial, e 15 cursos da área à distância. Queria sobre ressaltar, a distância, nós queremos falar daqui a pouco sobre esses cursos à distância. Queria falar o seguinte, é que as condições para acesso a esses cursos do ponto de vista econômico e financeiro são extremamente vantajosas. Certo. Então muitas pessoas falam assim, não, Unifem não é para mim porque eu não tenho condição. Ora, nós temos programa de bolsas, né, do ProUni, temos, quem fez Enem tem uma condição diferenciada, porque ele já entra com a pontuação do Enem, 450 pontos. Lógico, né? lógico. E temos também bolsas da Fundação. A Fundação, para mim, embora esteja nela e possa ser até suspeito falar, é a maior instituição educadora de Sete Lagoas e região, e mais do que isso, é a que promove maior inclusão social, porque não há melhor ferramenta para a inclusão social do que a educação. Não tenha dúvida. Não é?
Esse desafio que vocês vêm enfrentando aqui é no sentido de procurar levar para o estudante melhores condições financeiras para que ele possa, então, fazer o seu curso. Melhor condição financeira e em todo o ensino privado, principalmente presencial, houve uma redução de número de alunos. Significativa, né? Significativa. Então, o que nós estamos fazendo é oferecendo modalidade presencial, que eu já mencionei, e também cursos diferenciados na educação à distância. E o senhor vê como sendo assim, vamos dizer, o futuro está aí, mas nós ainda temos alguns anos para o Brasil chegar no que é hoje a Europa, os Estados Unidos. Mas como o senhor está vendo essa questão do curso à distância? As pessoas sempre questionam e perguntam, mas a tendência é acabar com a aula presencial e virar tudo curso à distância? Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu acho que existe uma grande chance de predominar educação à distância, mas não acabar o presencial. A ficção vai se tornar realidade. Porque na realidade é o seguinte, hoje você tem acesso a ferramentas em termos da tecnologia de informação, que você tem um professor junto a você praticamente no momento que você requer. Isso é graças a toda essa parafernália que tem aí. Agora, no Unifem, nós inclusive estamos desenvolvendo o conceito nosso, é o conceito da conexão. Por que conexão? Porque toda vez que você fala educação à distância, a pessoa fala assim, não, eu estou aqui, o professor está lá, eu não vou ter assistência, eu não vou ter auxílio. O grande diferencial nosso de educação à distância é o seguinte, os nossos tutores são os nossos professores. Ou seja, você que se candidata a um curso vai ter acesso ao mesmo professor que é do presencial. Da aula presencial. Você vai ter acesso a conteúdos elaborados por esses professores. Você vai ter acesso ao recurso, por exemplo, de uma biblioteca virtual, que é a mesma que nós usamos no presencial e a biblioteca física. Você vai ter acesso a todas as facilidades que nós temos no campo. Por quê? Por um motivo muito simples. Nós estamos aqui em Sete Lagoas, nós somos o nosso polo nessa fase inicial. Claro. E nós queremos que o estudante esteja permanentemente em contato conosco. Então nós temos os sites, nós temos os blogs, nós temos as listas de discussão. E o professor na universidade, né? E o professor na universidade. Se um aluno do EAD quer ter o contato com o professor, ele agenda com o professor e vai lá. Ele consegue esclarecer a dúvida dele. Exato. Hoje vocês oferecem esses cursos no vestibular e existe alguma expectativa? Por exemplo, alguém até me pediu, isso foi hoje de manhã, que fizesse essa pergunta para o senhor, por isso que eu anotei aqui. Nós temos uma demanda grande em Sete Lagoas na questão veterinária. Nós não temos um curso de veterinário em Sete Lagoas. No entanto, a zona rural aqui é carente até de veterinários, né? Quando a gente fala veterinário, obviamente as pessoas têm que entender, não é só os animais domésticos, nós temos também os animais que vivem nas fazendas. Existe algum projeto, doutor? Nós estamos, na análise que nós fazemos em termos de trazer um curso para Sete Lagoas, primeiro nós analisamos o aspecto da demanda. Sim. Né? Depois da demanda, nós analisamos quem pode ser parceiro nosso. Né? E, por último, nós colocamos qual o impacto que um curso desse traz para o desenvolvimento. Nossa visão é sempre essa do desenvolvimento. Correto. O curso de veterinária, ele está dentro de um pré-estudo, mas ainda não há definição disso. Por quê? Porque nós precisamos de parcerias que possam dar os elementos, ou pelo menos os insumos da formação dos alunos. E nós somos muito criteriosos nesse aspecto, porque você requer, pela diversidade que é um curso de veterinário, você tem com os pequenos animais, grandes animais, você tem a questão toda ela ligada a você ter um biotério. Ou seja, são questões que são sérias e que você tão complicada quanto uma universidade médica, né? Tanto que chama medicina veterinária. Medicina veterinária, não tenha dúvida nenhuma. Dentro de todo esse conteúdo que nós estamos passando aí, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem para os alunos que querem se preparar, que querem escolher, aqueles
pais que não querem que o filho vá para fora, eu quero que fique em Sete Lagoas, e a gente às vezes tenta explicar, não, Sete Lagoas possui condições para isso, possui obviamente universidades excelentes, entre elas a Unifem, que o senhor que representa como reitor se faz aqui presente. O que o senhor diria para essa família e para esse aluno? O primeiro aspecto que eu gostaria de dizer é a questão da qualidade do ensino. Essa qualidade ela é aferida pelo MEC. Nós temos mais de 80% dos nossos cursos com conceito 4. Temos o curso de Educação Física com conceito 5, que é o maior que só grandes universidades conseguem. Sim. Temos também um conjunto de professores qualificados. Tem um ambiente universitário que é um ambiente onde você tem oportunidades de lazer, de esportes no ginásio coberto, que é o maior ginásio da região. Muito bem estruturado, né? Muito bem. Uma biblioteca que é a biblioteca mais completa regionalmente falando, com mais de 100 mil físico e virtual. Físico e virtual. Temos laboratórios atualizados, laboratórios onde você vai ter oportunidade de prática ali no laboratório, onde você vai simular, inclusive, situações. Temos também, na área do direito, núcleo de prática jurídica, temos convênio com o Tribunal Superior com o Tribunal Regional do Trabalho, temos com também a Justiça Federal. Então, a formação que se obtém ali é uma formação extremamente sólida. Fruto de uma grande experiência. Exato. Né? Uma experiência já de 52 anos. Agora, por outro lado, nós temos uma linha de conduta da Fundação onde valores que hoje andam em grande falta, como ética, como a questão do rigor científico, como a convivência, como também você ter o respeito à coisa pública. Não transformar a universidade Unifem no que, infelizmente, os pais têm medo de ver outras universidades que foram depredadas, que estão sendo usadas até para tráfico de drogas, não querendo entrar no mérito, mas o senhor tem um cuidado grande nesse aspecto. Maran, se você entra na universidade, hoje, lá no Unifem, você vê um ambiente limpo, saudável, sem pichação, com as pessoas convivendo respeitosamente, não é? Sabendo que diversidade de opinião você tem que respeitar. Não é questão de você ali ser a favor ou ser contra. Você tem que exercer... Mas não existe aquela libertinagem, não, né? Não é permitido o que se faz em outras universidades. Não, na realidade, os próprios professores, os alunos e coisas, eles têm todo um cuidado para preservar um ambiente onde é o ambiente de formação deles. Claro, né? claro. Então, o pai, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. O Colégio Unifem, Sim, que é uma iniciativa vitoriosa aqui em Sete Lagoas, tem cerca hoje de 330 alunos. Nós temos alunos que ficam ali praticamente o dia inteiro, vão para a escolinha de vôlei, SADA, Unifem, né? Trabalham lá em oficinas que nós temos, oficina de dança, por exemplo, tudo em parceria, fazem curso de línguas, né? Têm acesso a esse lazer também. Então, isso cria um ambiente que é um ambiente que eu diria muito mais ligado a valores que nós temos do que uma terra sem dono, como nós temos visto. Infelizmente. Infelizmente, em universidades. Agora, as pessoas têm que entender, aqueles que não entenderam essa colocação que ele fez, é porque a Unifem hoje possui também um curso onde os alunos, não é só a universidade, né? Explica esse aspecto para as pessoas aí. A nossa pretensão é o seguinte, é de um aluno entrar no Unifem e no colégio, fazer o colégio, um colégio que é universitário, fazer a universidade, fazer a pós-graduação, porque temos um curso de pós-graduação. É uma família, se familiarizar ali e crescer ali dentro. Crescer ali dentro. Né? Então hoje não fica devendo a nenhuma instituição externa e eu diria que é a instituição que hoje reúne a maior competência de formação, que não é só a questão do lado técnico, é o lado também do homem e da mulher que estão se formando ali. Nem tenha dúvida. E sem contar que não vão precisar de sair de Sete Lagoas e nem da região. Exatamente. Né?
aquele elemento de incerteza, né? O pai fica preocupado, vou mandar meu filho para onde? Não, nós temos aqui. São quantos cursos no total? Nós temos hoje ofertado nesse vestibular 14 cursos e 15 cursos no ensino do Conecta. As pessoas que quiserem entrar no site da Unifem, digitou Unifem? Faz a sua inscrição no vestibular pelo próprio site. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tem uma equipe para atender nas dúvidas, uma equipe de call center, né? Equipe própria, capacitada para explicar os cursos, tirar as dúvidas e vamos lá no Unifem que vocês vão ver o que nós falamos aqui na realidade. Algum empresário que esteja ouvindo essa reportagem e queira fazer uma parceria com a Unifem? Muito simples. Basta se dirigir, seja via a nossa central de atendimento, seja via o nosso extensão, através lá da Copex, né? Fazer esse contato. A Luciana Branco é a nossa gerente lá na Copex, que é a pesquisa e extensão, ou mandar direto uma mensagem para a nossa ouvidoria também. Perfeito. Que o senhor está respondendo. Tranquilamente. Perfeito. Vamos lá então. Algum desses assuntos que nós conversamos antes de partir para os envelopes, eu gostaria que o senhor acrescentasse algo que nós não discutimos, porque o assunto aqui hoje foi exclusivamente a área da educação, mas relacionado ao Unifem e seus cursos, né? Alguma coisa que o senhor queira acrescentar? O que eu quero acrescentar é a vocação que o Unifem tem e que exercita de promover, através da sua formação, das suas iniciativas, o desenvolvimento regional. Eu acho muito importante, sabe, Maran, é que as forças vivas de uma comunidade, elas têm que se articular para que haja a promoção desse desenvolvimento, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e cultural. E o Unifem é parceiro de inúmeras atividades, como promove diversas atividades nesse sentido. Esse papel, eu acho que o Unifem é a única instituição que desenvolve em Sete Lagoas. E não é por acaso, porque ela, na sua formação, através da Fundação Monsenhor Messias, foi criada justamente pelos pioneiros do Rotary Club, na época, para que Sete Lagoas tivesse educação superior de qualidade. Perfeito. Vamos partir para os envelopes? Vamos lá. O senhor já sabe, para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse instante, nós temos aqui 7 envelopes laranja, cada qual contém um nome. Pode ser um nome de uma cidade, uma pessoa, uma palavra. E o quadro funciona o seguinte: para quem ele abre o envelope, tira do envelope ou não tira do envelope. Se tiver algum nome, pessoa, o que seja, que ele não tira do envelope, ele vai permanecer no envelope e vai falar no final. Mas se ele concordar, ele vai falar agora. Vamos ver, pegou no envelope número 5... E deixa eu ver o que ele vai falar, se vai falar agora ou se vai falar depois. Se vai falar depois é que ele não quer, né? Ele não concorda, não quer falar agora. Então ele vai falar depois, caso ele não concorde, né? Se for negativo, só fala no final. Se não for, só fala agora. A palavra que está aqui é violência. Eu, pela minha formação, sou totalmente contra o uso da violência. E nós estamos vivendo numa sociedade violenta. É por isso que muitas vezes as pessoas questionam atitudes, por exemplo, do atual governo federal, sobre que ele estaria estimulando a violência. Eu acho que não. Eu acho que a sociedade carece hoje de medidas protetivas muito eficientes para deter. Nesse caso do desarmamento, o senhor é contra? Eu acho que a pessoa precisa, principalmente meio rural, ela precisa ter condições de se defender. Bom, então o senhor tirou do envelope no sentido de é negativo, mas no sentido de que tem um lado positivo, que é o de preservar a vida, entendi. Sim. Agora, a sociedade também, eu acho que precisa desarmar os espíritos, porque... Está todo mundo armado. Está todo mundo armado, de espírito armado. Esse é o mais importante. Perfeito, vamos lá, vamos mais um. Veja bem, se o senhor não concorda, o senhor fala no final. Se for negativo, o senhor fala no final, tá? Não precisa ler agora, não fala nada agora. Guarda e fala no final. Se for positivo, o senhor fala agora. Saiu a Embrapa, e a Embrapa, conforme eu já mencionei, eu devo muito à Embrapa. Acho que contribuí principalmente na agricultura para os cerrados. Não se tinha, na época que nós pesquisávamos, uma tecnologia
que a gente chama de genética tropical. Eu trabalhei muito nisso. Perfeito. E a Embrapa eu tenho... É referência internacional, né? A Embrapa ela é uma das coisas no Brasil que funciona. Bacana, bacana. Então ele tirou do envelope a Embrapa. Vamos lá. Mais uma, envelope número 2. Vai escolhendo, mas no final vai ter que tirar todos. Vamos ver o que ficou agora, se ele tira ou não tira agora. Se ele vai deixar para o final, vai falar agora. Vai falar agora? Saiu outra excelente, que é a Emater. Emater. Não poderia deixar de ser. A Emater é nossa irmã, né? Co-irmã, porque ela leva ao homem do campo coisas muito importantes, que é, de um lado, a tecnologia, o outro lado da gestão, e um lado que é muito importante na Emater é a questão de trabalhar o associativismo. Eu acho que o momento que nós temos na nossa agricultura, na nossa economia, é um momento de juntar forças. Perfeito, perfeito. Ele tirou do envelope a Emater. Vamos lá para mais um envelope, número 4. Deixa eu ver. Se não quiser falar agora, deixa para o final. Se for negativo, deixa para o final. Deixa eu ver então. Essa não é negativa, é escola sem partido. Sim. Bem, escola sem partido, há uma discussão muito grande a esse respeito, né? Em termos de estão levando para a formação dos nossos jovens a questão do partidarismo ou da ideologia. Certo. Eu acho o seguinte, a escola tem que ser um ambiente onde, conforme eu disse no início, onde você tenha, ao lado da formação técnica, você tem que ter uma formação da pessoa na sua capacidade crítica e de rejeitar muitas vezes as coisas com que você não concorda. Eu acho que esse é um grande papel da escola. Sou contra a pessoas que utilizam a escola para fazer proselitismo com ideologias. O senhor como reitor, é vigilante nesse aspecto? É uma coisa que nós temos uma liberdade de expressão grande lá dentro do Unifem. Certo. Agora, os nossos professores estão também muito conscientes do papel que eles têm que desempenhar. Perfeito. Então, propagar ideologia, eu acho que não. Agora, discutir os vários aspectos, né? Os vários aspectos, eu acho que é função da escola. Sim, claro. Então, se esse limite for observado, eu não vejo nenhum problema, por exemplo, discutir a questão do marxismo, claro, a questão dos movimentos de direita no Brasil. E que o aluno decida depois que for discutido. Né? E que ele tenha essa capacidade de análise. Discernimento, né? O que não pode é pegar e tentar fazer com que o aluno se posicione ao lado do professor. Dentro da sua linha de pensamento. Sua linha de pensamento. O professor tem uma grande capacidade de influenciação, né? Sem dúvida. Então, foi o que aconteceu com o Brasil, nem tenha dúvida. Então, eu acho que é preciso que a gente esteja atento para que o nosso aluno desenvolva o que se chama raciocínio crítico. Exatamente. Tem Vamos que lá. ter condição disso. Faltam 3 envelopes. Deixa eu chegar esse mais próximo. Ok. Vamos lá. Envelope número 7. Vamos ver o que é. Só tira ou não tira? Depois vai falar. Então, o primeiro envelope que me entrega, o primeiro envelope que ele não vai falar agora. Vamos ver esse aí. Academia de Letras de Sete Lagoas. Sim. Eu acho que meu pai foi acadêmico. Né? Eu depois assumi uma cadeira, não porque eu tenha... A cadeira que o senhor assumiu foi dele. Sim, de Antônio Bahia. Mas quem que era o patrono da cadeira dele? Não me lembro no momento. Do teu pai? Eu me lembro que era do... Eu não tenho obras do ponto de vista no sentido de literatura. Minhas obras são todas elas técnicas. Certo. Mas é uma iniciativa muito importante e que merece todo apoio. Perfeitamente. Vamos lá. Último envelope, número 1, antes de partir para o 7, que ele não abriu. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, vamos lá. Eu vou comentar isso porque também é um papel na educação. Eu acho que eu sou da linha de que
nós temos já quando... E aí tem uma razão, inclusive, espiritual nisso, é que nós, quando viemos aqui, nesse mundo, nós viemos com determinada missão. Sim. E essa missão, ela é a nós confiada justamente por sabermos ou termos a capacidade para executá-la. Seja ela simples, seja ela muito complicada. Não acho adequado, inclusive do ponto de vista espiritual, tentar incutir na cabeça de crianças de que ele é de um gênero ou de outro, contrariando, inclusive... A própria biologia, né? Então, eu sou totalmente contra essa questão de ideologia de gênero. Perfeitamente. Vamos lá, então. Nós temos um envelope aqui que o senhor deixou por último. Deixa eu ver o que é que o senhor deixou por último. Ah, o senhor quer falar do Márcio Reinaldo. Por que o senhor não tirou e quer deixar para falar no final? O Márcio veio de uma trajetória como política, como deputado federal, em que houve grande esperança nele enquanto prefeito de Sete Lagoas. E eu acho que o que traiu o Márcio foi o seu temperamento. E com essa questão do temperamento, ele provocou aqui uma grande cisão entre pessoas que o apoiavam e também fez com que houvesse muitas manifestações relativas a certas medidas tomadas, como, por exemplo, o IPTU. O IPTU até hoje é um cravo porque ninguém entendeu aquela questão do zoneamento que foi feito e os valores foram atribuídos. Isso causou muito desconforto para muitas famílias. Um desmanche na própria história dele, digamos assim, né? Então o Márcio ele já deve ter pensado sobre isso pela liderança que ele tinha e a liderança que ele acabou no seu final de mandato, que não correspondia àquilo que nós tínhamos expectativa. Ok, vamos partir então para os envelopes negros. Veja bem, nós temos aqui 3 envelopes negros, ele vai escolher um, é o nome de algum ex-presidente e o senhor vai ter que falar, né, sobre esse ex-presidente. Se for uma instituição, o senhor tem que falar sobre essa instituição, né? Mas porque tem 2. Peraí, então deixa eu verificar aqui, que parece que houve um erro aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não, só tirou esse, então vai ser esse. Esse aqui não tem nada a ver. Os outros o senhor não vai tirar. Tá bom. Tá? Ok. Lula. Uhum. Você sabe que Lula foi um dos maiores líderes sindicalistas do país, né? Liderança incontestável na época. E a avaliação é na área da educação, tá? Sim. Perfeito. Não, mas aí eu quero terminar esse raciocínio que eu estou colocando. Claro. Mas ele se perdeu quando cedeu a outros interesses que não aqueles que ele propugnava. Na área da educação, ele desenvolveu um trabalho grande instalando praticamente novas unidades de ensino, como a Universidade do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, no Mucuri, e também as unidades semelhantes ao nosso Cefet. Certo. Né? Nesse aspecto, foi um avanço para dar acesso a mais jovens ao ensino. Mas, por outro lado, durante a gestão não só dele, quanto daquela que o sucedeu, houve muitos problemas num negócio chamado FIES, que é Fundo de Financiamento, né? Por quê? Colocou muito recurso. Hoje a gente sabe que esses recursos foram alocados muitas vezes para alavancar grupos, né? E grupos educacionais, inclusive. Grupos educacionais, né? E hoje você tem uma retração violentíssima por falta de sustentabilidade financeira nesse financiamento. E ao lado disso, o que acontece é que hoje, para você ter um FIES, quem é responsável no final desse FIES vai ser a universidade que contratou, porque se o aluno não pagar, a universidade vai ter que pagar. Totalmente inviável também. Ou seja, o que eu quero ressaltar? Uma boa ideia, que já vinha, inclusive, do governo Fernando Henrique, depois foi magnificado no governo
do Lula e da Dilma, e que essa ideia foi utilizada para outros fins. Proveito próprio. Proveito próprio, o que é lamentável. Doutor Antônio Fernandino de Castro Bahia Filho, nós queremos aqui agradecer aí a sua presença no Primeira Linha Web Rádio. O senhor está na mídia com Marcílio Maran e a gente deixa os microfones aí para suas considerações finais, e lembrando que o vestibular está chegando aí mais uma vez, será no dia 30, não é isso? Sim. E a pessoa que quiser mais informações entrar no site aí da universidade. O senhor tem aí o microfone livre para deixar aí a sua mensagem. Primeiro eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar em contato com tantos ouvintes e telespectadores, e ao mesmo tempo colocar o Unifem à disposição de todos. O Unifem está de portas abertas não só para a questão das parcerias, como mencionado, mas principalmente para aqueles alunos que desejam ter um futuro. E esse futuro é agora, né? Então é por isso que é importante que vocês, no momento que forem escolher a sua universidade, pensem numa coisa muito simples. Qual o futuro que eu desejo? Eu desejo um diploma ou desejo uma formação que vai me garantir a minha vida? Lá é o lugar para isso. Perfeitamente, queremos aqui deixar mais uma vez um abraço também a vocês que estão sintonizados, para vocês que estão nos ouvindo pelas redes sociais, Brasil afora, mundo afora. Muito obrigado a vocês pelo carinho e continue participando aí da nossa Na Mídia com Marcílio Maran, deixando nosso carinhoso abraço. E como eu sempre disse, fiquem com Deus e vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço, meus amigos.